em desuso se falar no nome deles. Mas por gratidão e por reconhecer o quanto foi feito por esses dois grandes brasileiros para o Brasil e para a Paraíba também, eu quero iniciar minha fala falando sobre um grande brasileiro que, por sinal, está preso. Luiz Inácio Lula da Silva. Falar de Lula, eu lembro aos senhores da imprensa que o costume dessa nação brasileira, desde o Império, foi sempre investir mais nos estados do Sul e do Sudeste. Os melhores hospitais públicos estão lá. As melhores estradas estão nesses dois estados. As maiores empresas subsidiadas por dinheiro nosso estão implantadas lá. As melhores universidades públicas estão no Sul e no Sudeste. Os melhores cursos técnicos estão no Sul e no Sudeste. E desde o Império, que a nação brasileira privilegia o estado do Sul e os estados do Sudeste. E quem mudou essa lógica? Quem foi o primeiro presidente que começou a pagar essa dívida? Que eu costumo dizer, e é verdade, que a nação brasileira tem uma dívida com o povo nordestino. Cada um de nós nordestinos temos uma dívida e um crédito com a nação brasileira. Porque, deputado Gilberto, o seu filho, por ter nascido na Paraíba, tem menos oportunidades do que os filhos de outros deputados que nasceram no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina. Porque lá, o governo brasileiro investiu mais. E lá, os filhos que nascem no Sul e no Sudeste têm mais qualidade de vida. Isso foi uma lógica. Só se mudou com a chegada de Lula à presidência, que começou a pagar essa dívida. Começou a pagar de forma tímida, é verdade. Mas foi o primeiro que começou a pagar. Começou a investir em obras estruturantes, em obras que trouxeram desenvolvimento, que melhoraram a nossa qualidade de vida e, consequentemente, que deram e que fomentou a justiça social no nosso Brasil. Lembro da transposição. Uma obra tão significativa, deputado Ricardo Barbosa, uma obra de uma grandeza social e econômica tão grande, mas uma obra relativamente barata, algo em torno de 500 milhões de reais. O que a Paraíba gasta, por exemplo, com a UEPB em 2 anos, faz uma transposição. O que a Paraíba gasta com a Assembleia em 2 anos, faz uma transposição. E essa obra tão esperada e tão falada, desde Dom João já se falava nisso, na transposição do São Francisco, e só foi feita no governo Lula. Pela sua sensibilidade, pela sua maneira de ver o povo brasileiro, principalmente os mais pobres e os mais humildes. E é fato e é verdade que o pobre brasileiro teve dias melhores quando Lula foi presidente. Outro dia eu estava fazendo campanha em Campina Grande e uma senhora me disse os motivos que ela sempre vota em Lula e votará se um dia ele for candidato. E eu perguntei, quais são esses motivos? E um dos motivos que ela disse, que eu não me lembrava, que eu não me recordava, mas como é uma coisa simples, mas mexia diariamente com a sua economia, com o seu dinheiro contado. Ela me disse, no governo de Lula, o bujão de gás nunca subiu. Foram 4 anos, 8 anos, sem subir 1 centavo no bujão de gás. E Lula segurou esse preço porque sabe, reconhece, e já passou por muitas e muitas dificuldades. E só sabe o que é o preço do bujão de gás quem recebe seu dinheirinho contado mês a mês. Já falei de Lula.
um brasileiro esquecido. Por muitos, por mim não. Eu sou muito grato e tenho orgulho de dizer que votei nele e para mim ele sempre será o maior e o melhor presidente do Brasil. Um outro brasileiro também, paraibano, que também está em desuso falar nele, é o ex-governador Ricardo Coutinho. Está em desuso, ele é ex, está sendo monitorado e patrulhado pela mídia, pela imprensa. Mas é fato também, e é verdade, que a Paraíba de 2011 é uma e a Paraíba de hoje, 2019, é outra. E ele foi o grande responsável por essa melhoria da qualidade de vida do povo paraibano. Quem conheceu o Cariri paraibano, como ali está o deputado João Henrique, que é do Cariri paraibano, por mais opositor que ele seja ao governador Ricardo Coutinho, ele há de falar com a verdade, que uma verdade sempre foi a sua forma de fazer política, sempre usou a verdade, que o Cariri hoje é uma outra realidade. Só em asfalto o governo fez 205 quilômetros de asfaltos novos no Cariri, transformando vidas, levando qualidade de vida, desenvolvimento, economia, elevando a autoestima do povo do Cariri. Levou obras estruturantes como abastecimento d'água, esgotamento sanitário. Outro dia, Cabo Gilberto, você que é um crítico feroz do ex-governador Ricardo, mas outro dia eu estava em Cochichola inaugurando o abastecimento d'água. Cochichola tem pouco mais de 1.000 habitantes. E o governo do estado já tinha investido lá em Cochichola mais de 32 milhões de reais. Mudou a lógica da gestão pública na Paraíba. Ricardo mudou. Antigamente só se investia mais nos grandes centros. João Pessoa, Campina Grande e as maiores cidades eram responsáveis pelos grandes investimentos do recurso da Paraíba. Copiando o que se fazia na União, só se investia nos grandes estados. Com a chegada de Ricardo Coutinho, essa lógica mudou. Começou também